Jovens, vamos então iniciar aqui o assunto, né, sobre NOx, não é mesmo? E o que vocês lembram ou o que vocês sabem a respeito de NOx, né? O que vem a ser isso? Alguém tem alguma sugestão? Alguém quer dizer alguma coisa? O que o NOx tem a ver, hein, pessoal? Geralmente, quando se fala NOx, né, vocês aí que já estão, né, com mais experiência, né, isso, já estão aqui no curso. O que é o NOx, pessoal? O NOx ele tem a ver com carga, não é isso? Com carga. Se for no composto iônico, é uma carga real. Se for no composto covalente, é uma carga aparente. Até rima, né? Composto covalente, a carga é aparente, né? Por que que no composto iônico a carga é real, pessoal? Porque no composto iônico, aquelas espécies que estão ali, elas de fato apresentam aquela carga. Por quê? Porque no composto iônico, a gente já tem um cátion e a gente já tem um ânion, não é isso? Exatamente, né? Ou seja, o cátion ele já apresenta uma carga positiva e o ânion, por sua vez, uma carga negativa. Então, quando a gente tem o composto MgCl2, né, que é um composto iônico, porque temos um metal ligado com um a metal, não é isso? Aqui, pessoal, o magnésio, né, ele já tem carga 2+. E o cloro, cada um deles tem carga o quê? Menos, né? Então a gente já tem o cátion do magnésio com esta carga e o ânion do cloro com esta carga negativa, não é isso? Exatamente essa é a ideia. E quando a gente tem uma ligação covalente, a carga é aparente, por quê? Porque na ligação, por exemplo, entre HCl, né, este tracinho ele simboliza um compartilhamento de elétrons, não é verdade? Sim, né? Ou seja, a carga ela está entre esses dois átomos. Só que nós sabemos que existe, né, de alguma maneira, uma polaridade na ligação. O cloro, como ele é mais eletronegativo, né, a gente pode dizer, pessoal, que os elétrons vão estar mais próximos dele, né? Ao invés, deixa eu tentar apagar aqui rapidinho, né? A gente pode dizer aqui, ó, que no momento em que o compartilhamento acontece, pessoal, os elétrons eles ficam mais próximos do cloro. Por quê? Porque o cloro ele vai ser a espécie mais eletronegativa. Então, em torno do cloro vai gerar uma região com uma carga aparente negativa. E aqui no hidrogênio, uma carga aparente positiva. Certinho? Então, isso aqui é a ideia geral do que vem a ser o NOx, né? Então, vamos detalhar aqui com mais precisão, né? Igual falamos, né, nos compostos, né? Nos compostos iônicos, as cargas são reais, né? Porque lá os compostos, né, os átomos perdem e ganham elétrons, nós temos cátion e ânion. Nos compostos covalentes, as cargas são aparentes, né? Porque há um compartilhamento de elétrons. E é exatamente essa carga real ou aparente, né, que chamamos NOx, né, ou também número de oxidação. Professor, eventualmente a gente pode ver outro nome, né? Sim, é o que chama-se estado de oxidação, né? Tá aqui, eu marquei uma palavra a mais, mas é estado de oxidação. Então, são sinônimos aí para o que vem a ser NOx. O que significa, pessoal, um NOx positivo? Né? Um NOx positivo indica que o átomo está com deficiência de elétrons. Professor, é o mesmo que falta de elétrons? Absolutamente sim. Um NOx negativo já é o contrário, né? Indica ali ó, que o átomo está com a quantidade maior de elétrons do que, né, ele deveria ter, né? Por que deveria ter? Porque a gente sabe que, por exemplo, um átomo de oxigênio, né, ele tem ali 8, né? 8, desculpe, oxigênio exatamente, 8, né, como número atômico, ou seja, ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Né? O oxigênio ele vai apresentar eventualmente um NOx igual a -2. Por quê? Né? Porque esse seu estado de oxidação, esse seu NOx, indica que o oxigênio, né, ele tem 2 elétrons a mais, ele tem uma maior quantidade de elétrons do que ele deveria ter. Né? Ou seja, ele tem 10 elétrons, o oxigênio.
Ó, 2 menos, tem NOx menos 2, isso indica que ele tem o quê? Uma quantidade maior de elétrons. O seu número atômico, Z, é igual a 8. Então, ele deveria ter também 8 elétrons, só que o oxigênio menos 2, ele não tem 8 e sim 10 elétrons, né? Uma quantidade maior de elétrons. Então, vamos lá, galera. Por que é importante saber de NOx? Está aqui, né, entre outras coisas, para a nomenclatura de ácidos inorgânicos, né, isso, os oxiácidos, e também no balanceamento por oxirredução, né, que é aquele balanceamento que a gente leva em consideração as cargas, né, envolvidas ali na reação química. Então vamos lá, galera. O que significa oxidação e redução? Né? Oxidação é o mesmo que perder elétrons, né? Então tem uma regrinha, a regrinha do opa! Oxidou, perdeu elétrons e aumentou o NOx. Então opa, oxidou, quem oxida perde elétrons e aumenta o NOx. Né? Se oxidar é perder elétrons e aumentar o NOx, redução significa o quê? Significa ganhar elétrons e diminuir o NOx. Eu tive aula com um professor, ele falava assim, se reduziu é porque diminuiu. Então, né, se a espécie química sofreu redução, o seu NOx diminui. Beleza, galera? Então, aqui a gente está falando essa ideia, né? Do que vem a ser oxidação e do que vem a ser redução. Agora, pessoal, a gente tem que ficar atento, né? Com a observação que está aqui, galera. Ó, atenção! Né? Aqui está sendo dito o seguinte, que oxidação e redução são fenômenos que ocorrem simultaneamente. Professor, quer dizer então que é ao mesmo tempo? Sim, pessoal, né? Para que uma espécie sofra redução, né? Para que ela perca elétrons, né? Para que ela, né, tenha esse déficit de elétrons, uma outra espécie vai ter que reduzir, vai ter que o quê? Receber esses elétrons, não é isso? Vai ter que diminuir o seu NOx. Beleza? Então, enquanto um oxida, a outra reduz. São fenômenos que acontecem, né, ao mesmo tempo. Agora, em compostos covalentes, pessoal, o que acontece, né? Para a gente determinar o NOx em um composto covalente, a gente tem que saber da eletronegatividade de um átomo, certinho? E vocês vão usar essa regrinha aqui, ó. É aquela sequência, né, de eletronegatividade. O que ela fala aqui, ó? Ela fala que da direita para a esquerda, a eletronegatividade aumenta e o flúor é a espécie mais eletronegativa. Professor, mas aí tem todos os elementos químicos? Não, né, galera? Aqui a gente tem o quê? Os não metais, ó, não metais mais recorrentes, certinho? Por que eu estou falando de não metais? Porque a gente está falando de compostos covalentes. E os compostos covalentes são aqueles em que nós temos os ametais ligados entre si, né? Ou um ametal ligado ao hidrogênio, beleza? Então, para que calculemos o NOx em um composto covalente, a gente tem que saber aqui dessa ideia de eletronegatividade. Tudo bem? E aí tem a frasezinha para lembrar da sequência, né? Tá aqui, ó. Fui ontem no clube brasileiro e só comi pão hoje. Beleza? Então vamos lá, galera. Olha só, a regrinha, né, é exatamente essa aqui, ó. Muita atenção, vamos juntos e shalom now. A espécie que for mais eletronegativa vai atrair os elétrons para si. Então, ó, a mais eletronegativa atrair elétrons, né, perto de si. E cada elétron resulta em uma carga aparente igual a -1. Então, cada elétron que se aproxima vai ter uma carga aparente igual a -1. Certinho?
Enquanto a espécie menos eletronegativa, né? Então vou marcar de outra cor aqui, ó, azul, né? Enquanto a espécie menos eletronegativa terá uma carga mais 1 para cada elétron que dela se afasta. Então, galera, vamos lá, né? Vamos lá. Na molécula de CO2, o que a gente tem aqui? A gente tem essa estrutura aqui, ó. Essa aqui é a fórmula estrutural do CO2. Professor, como é que a gente monta essa molécula? Né? Vocês têm que seguir aqueles passos que a gente já aprendeu lá atrás. Beleza? Então, a gente vai ter o quê? Né? Duas ligações entre carbono e oxigênio e outras duas de cá, não é? Então, pessoal, a gente tem carbono e oxigênio. O oxigênio está aqui na fila e aqui está o carbono. Galerinha, entre os dois, quem é mais eletronegativo? O mais eletronegativo é o oxigênio, não é isso? É. E o que acontece? Acontece que os elétrons compartilhados na ligação, né, esses elétronzinhos aqui, eles vão ficar mais próximos do oxigênio, certo? Então, o que a regra fala? Né? Que para a espécie mais eletronegativa, que vai atrair os elétrons, cada elétron que é atraído além, né, é uma carga negativa menos 1. Então, se vocês observarem, pessoal, né, deixa eu tirar aqui a marcação. Se vocês observarem, né, vamos olhar aqui para essa estrutura, né? Essa estrutura de Lewis. A gente tem, pessoal, que os elétrons, né, que estão na cor preto, eles são os elétrons que são do oxigênio. E os elétrons que estão em azul são os elétrons de quem? Né? Do carbono, são os elétrons que o carbono compartilha. Não é isso? Exatamente. Agora, o que a gente tem que ver, pessoal, né? Para cada elétron que ele atrai perto de si, é uma carga o quê? Menos 1. Né? Ele está atraindo quantos para perto de si, né? Está atraindo todos eles. Só que a gente tem que entender que os que são extras são apenas estes do carbono. Não é isso? Então, pessoal, o oxigênio, nessa molécula, ele vai ter uma carga o quê? Aparente de menos 2. Né? Porque são dois elétrons aqui, ó, extras, que vão se aproximar dele. E o carbono? O carbono ele vai ter uma falta de 2 elétrons, então ele acumula uma carga parcial de mais 2. Só que, ao mesmo tempo, estes 2 elétrons aqui, pessoal, né? Esses 2 elétrons azuis, eles estão se aproximando mais do oxigênio. Na verdade, todos os 4 se aproximam. Eu estou falando dos azuis porque os azuis são os elétrons extras, não é? Então, o oxigênio ele acumula aqui também uma carga de menos 2. E o carbono? Agora uma carga de mais 2. Não é isso? Por quê? Porque os 2 elétrons azuis, né, que eram do carbono, eles estão se afastando do carbono. Não é isso? Então, a gente vai ter aqui, ó, que o NOx do carbono fica mais 4. Por quê? Porque mais 2 pelo afastamento dos elétrons para o oxigênio da esquerda e mais 2 pelo afastamento dos oxigênios da direita. Beleza? Outro exemplo aqui, né, seria o quê? Na ligação entre HCl. A gente tem, pessoal, que o cloro, olha o cloro aqui, ó, o cloro, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, porque ele está mais do lado esquerdo. É verdade. Né? Ou seja, estes elétrons compartilhados aqui, eles vão ficar mais próximos de quem, pessoal? Né? Eu estava fazendo já para o lado errado. Os elétrons vão ficar mais próximos do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo. Tem-se então, pessoal, né, uma aproximação de um elétron extra do cloro, então a carga menos 1. E ao mesmo tempo que ele adquire uma carga menos 1, o hidrogênio adquire uma carga mais 1, porque ele agora tem o seu elétron afastado. Não é isso? Então, nos compostos covalentes, é assim que a gente calcula, né,
O NOx é a carga aparente que cada átomo vai apresentar. E você vai fazer esse cálculo, né, sabendo da eletronegatividade de cada elemento. Beleza? Então, é assim que a gente faz em compostos covalentes. E nos demais compostos, professor? E agora a gente tem algumas regrinhas. Beleza? Mas vamos falar aqui, pessoal, que em compostos iônicos, né, as cargas que os compostos apresentam vai ser respectiva ao seu NOx. Né? Por exemplo, o bário, pessoal, quando se liga ao oxigênio, né, o bário ele perde 2 elétrons, ele forma o cátion bário 2+, e o oxigênio, ao receber, forma o ânion o quê? Oxigênio 2-. Então, né, na estrutura formada entre o oxigênio e o bário, né, isso aqui está errado, este 2 não existe. Por quê, galera? Porque esse 2 vem para cá, né, a gente tem aqui, ó, Ba2 mais e O2-, né? A gente cruza aqui as valências, faz o carinhosamente chamado de cruz credo aqui, né? A gente passa a ter Ba2O2, né? E a gente cancela, porque sempre que possível devemos cancelar os índices, não é verdade? Então esse 2 aqui não existe. Bom, voltando no composto formado entre o oxigênio e o bário, né, por ser um composto iônico, as cargas são reais e essas cargas elas já representam os NOx, né, dos átomos ali presentes. Não é isso? Sim, é exatamente essa ideia, né? O magnésio, por sua vez, na molécula de MgCl2, ele tem carga mais 2. Por quê? Né? Essa carga mais 2 quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, um para cada átomo de cloro. Não é isso? Então, a gente diz que o magnésio perdeu elétrons, ele oxidou, e o cloro reduziu, né? Ele ganhou elétrons, não é verdade? E no composto iônico formado entre magnésio e cloro, o NOx de cada elemento químico é exatamente igual à sua carga. Beleza? Então é importante que guardem isso aí. Agora, galera, vamos saber aqui de regras práticas para a gente determinar o NOx, né? A primeira regrinha que a gente fala é essa aqui, ó. Né? Se a gente tem um elemento isolado, né, ou uma substância simples, o que é uma substância simples? É aquela formada somente por um elemento químico, certo? Então, quando a gente tem esse caso, né, ou um elemento isolado, ou uma substância simples, o NOx vale 0. Né? Aí tem uma brincadeirinha que a gente fala assim, ó, tá sozinho? Tá tristinho? Dá uma bolinha para ele, né? E a bolinha seria esse 0, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o ferro no estado sólido, uma substância simples, não é? O seu NOx é 0. O cloro gasoso, né? O cloro gasoso aqui também substância simples, NOx 0. Olha o enxofre aqui, ó, né? O enxofre está sim sendo uma substância pura, ainda que apresente 8 átomos na sua constituição, né? Se a molécula é formada apenas por enxofre, sim, é uma molécula, né, que representa uma substância simples. E aqui, pessoal, a gente tem um argônio, né, que é uma substância que se apresenta sob a forma de átomos, né? É uma substância que não se liga, né, em que os seus constituintes, né, são átomos isolados e não se ligam a outro átomo para formar tal substância, né? O argônio, ele existe sobre a forma monoatômica. Sim, NOx 0. E por fim, o mercúrio no estado líquido, né? Substância pura, NOx 0. A regrinha número 2. Professor, eu já vi nessas regras e o que eu estou querendo contar aqui na verdade, pessoal? Que acontece que você pode ter visto essas regras e talvez não com este mesmo número de regras, talvez com menos ou com mais, né, regras, só que elas vão dizer mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Então não se preocupe se você viu isso aqui
E, professor, não eram 8 regras, eram 12 regras, né, quando eu aprendi, né? Tenha certeza que aqui a gente está fazendo um escopo, né, um resumo geral do que é aquilo que é mais cobrado. Então, pessoal, os metais alcalinos, né, o grupo 1, né, a família 1A, o que a gente tem ali? Né? Os metais. Por que eu estou falando metais? Porque o hidrogênio é metal? Não, senhor, né? O hidrogênio não é metal. Então, os metais, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frança, eles todos vão apresentar NOx fixo igual a mais 1 quando combinados. Porque se for substância pura, qual que é o NOx? Aí é a primeira regra, né? Substância pura, NOx, zero, né? Então, vamos lá. Segunda regra é essa. Família 1A, os metais têm NOx mais 1. E os metais alcalino terrosos, pessoal, né? O grupo 2, a família 2A na tabela periódica. Bela, magrela, casou-se com o senhor barão de Rabicó. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Estes metais vão apresentar NOx igual a mais 2 quando combinados, porque se a gente tiver, por exemplo, magnésio no estado sólido, o seu NOx não será mais 2, e sim 0, porque é uma substância simples. Beleza? Então aqui, ó, magnésio com NOx mais 2, cálcio com NOx mais 2, berílio com NOx mais 2. Não é isso? Sim. Regrinha 4. Além dos elementos dos grupos 1 e 2, pessoal, existem outros átomos, né, que apresentam NOx fixo. São eles: flúor, NOx menos 1, prata, NOx mais 1, zinco e cádmio, NOx mais 2, boro, NOx mais 3 e alumínio, NOx mais 3. Então, estes aqui apresentam NOx fixo também. Então, aqui alguns exemplos, né? A GBR, a prata, ó, com NOx mais 1. Olha o zinco aqui, ó, o zinco que falamos com NOx mais 2. Verdade. Olha o flúor aqui, ó. Opa! Aqui o boro, né, pessoal? Com NOx mais 3. E ali, ó, o flúor com NOx menos 1. Certinho? Então tá bom. Professor, por que a gente está sabendo disso aqui? Porque às vezes é importante, pessoal, que vocês calculem os NOx, né? E essas regras aqui vão ajudar, beleza? Então a quinta regra, né? Regrinha 5. O NOx do hidrogênio, na maioria dos compostos, é mais 1, certo? Quando que não vai ser? Nos hidretos metálicos. Nos hidretos metálicos, né? O NOx do hidrogênio é menos 1. O que é um hidreto metálico? É um composto binário, né, de hidrogênio com metais. Então, a gente tem exemplos aqui, né, de hidretos metálicos em que o hidrogênio tem NOx menos 1. E aqui, pessoal, né, outros compostos que não são hidretos metálicos. Certinho aqui, o hidrogênio sim, vai ter NOx mais 1, né, assim como era previsto, né, que na maioria, né, ele vai ter NOx mais 1. Só não vai ter no hidreto, né, professor? Exatamente. E aqui, galera, a regrinha 6, né? O que a regrinha 6 nos diz? Ela nos diz do NOx do oxigênio, né? E o NOx do oxigênio, ele tem algumas variações. Quando o oxigênio, né, está na maioria dos compostos, né, na maioria dos compostos, ele é chamado, né, são os óxidos, né, pessoal? Os óxidos e outros demais compostos, beleza? Ele vai ter o NOx menos 2. Agora, quando for peróxido, o NOx é menos 1. Quando for um superóxido, o NOx vai ser menos meio. Quando for um fluoreto, né, o fluoreto é esse tipo de composto aqui, ó, é um composto binário, né, em que o flúor é o mais eletronegativo. Nos fluoretos, ele vai ter NOx mais 2,
E nos difluoretos, né, que apresenta o grupo F2 aqui, ó, ele vai ter NOx mais 1. Né? Então, pessoal, essa regra aqui ela vai exigir que vocês, né, dediquem, né, que vocês invistam um tempo nela, né, porque ela tem alguns detalhes. E vocês não precisam se preocupar agora de pronto, né, com o que vem a ser esses peróxidos, óxidos, superóxidos, porque nós vamos falar disso, né, mais adiante, tá bom? Então, beleza. Opa, deixa eu voltar aqui na tela. Espera aí que eu tirei aqui. Eita. Pessoal, estão vendo aqui a tela? O que eu acabei de desenhar? Um coração, né? Vocês viram aqui? Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Oi. Alô, Brasil. Vocês estão aí, gente? Aí, ó. Foi, coçarão. Tá desenhado. Beleza. Então tá bom. Tá aí, né, Máximo? O Joãozão também tá na área. Beleza. Vamos lá. Né? Então saiba, pessoal, saibam, né, que o oxigênio ele vai ter uma certa variação, né, dependendo do composto que ele estiver ali fazendo parte, tá bom? Na maioria dos compostos, -2, peróxido, -1, superóxido, -0,5, fluoretos, +2 e difluoretos, +1, tá bom? Agora, pessoal, os elementos aqui, né? A regrinha 7, os elementos do grupo 17, conhecida também como família 7A, né? A família dos halogênios, certinho? A família dos halogênios, pessoal, os elementos a ela pertencentes, né? Quando combinados, vão ter NOx -1. Então, a gente tem exemplos aqui de substâncias com o cloro e com o iodo, em que ambos apresentam um NOx -1, né? Um NOx fixo, certinho? Isso quando? Quando eles estão à direita da fórmula molecular, certo? Bom, os calcogênios, por sua vez, vão apresentar NOx -2 também quando estiverem onde? À direita da fórmula molecular. Beleza? Notem que nos fluoretos, a gente tem o oxigênio à esquerda. E quando ele está à esquerda, ele não vai ter o NOx -2, porque o NOx -2 é quando eles estão, né, à direita na fórmula molecular. Beleza? Então, a gente tem aqui a água, né, o oxigênio sim com o NOx -2, e aqui a substância de vanádio e enxofre, né, o enxofre aqui do lado direito, né, com NOx -2. A oitava regrinha, jovens, diz o seguinte, né, que o somatório das cargas de um composto eletricamente neutro vale sempre 0, né? Então, quando a gente tem o NOx do elemento, pessoal, a gente multiplica esse NOx pela quantidade dele, né? O NOx do oxigênio é -2, vezes 4, -8. O NOx do hidrogênio é +1, não é isso? Sim, né? A regrinha diz que ele vai ter NOx +1, né? E em hidretos metálicos, né? Por exemplo, quando ele está ligado a um metal, aí ele tem NOx -1, não é isso? Então, +1 vezes 2 dá uma carga total de +2. E o enxofre ele tem NOx +6 neste caso, certo? Ou seja, quando se soma as cargas de todos os átomos ali presentes, a gente vai ter um valor igual a 0. Né? O somatório das cargas de um composto eletricamente vale sempre 0. Não é isso? E aqui um outro exemplo, né? O sódio tem NOx +1, o oxigênio tem NOx -2 vezes 3. O total de cargas é -6, né? E o nitrogênio aqui apresenta NOx +5. Somando os três valores, a gente vê sim que o valor total da carga é 0.
Beleza? E a nona regra, se eu não estou enganado, ela vai falar que o somatório de íons, aí, ó, é exatamente isso, né? O NOx de um íon monoatômico é igual à sua carga. Então, se eu tenho um íon, né, igual o Al3+, qual é o seu NOx? É a sua própria carga mais 3. E no caso do enxofre, a sua carga fica sendo -2, não é? Sim. Agora, quando a gente tem um íon, né, no caso de íons poliatômicos, o somatório das cargas, não é isso? O somatório das cargas de um íon poliatômico é igual à sua carga. O que eu estou querendo dizer? Que quando a gente tem o SO4 2-, ao somar as cargas de enxofre e as cargas de oxigênios, a gente vai ter o somatório igual à carga daquele íon. Então, quando a gente soma mais 6 com -8, a gente tem um valor igual a -2, que sim, né, é o NOx ali do SO4 2-. Beleza? E aqui um outro exemplo, né, galera? Quando a gente soma as cargas, né, de cada elemento ali constituinte do íon, né, esse somatório vai ser igual à carga do próprio íon. Né? No caso, o somatório igual a -1. Beleza? E aqui, pessoal, a gente tem alguns exercícios, mas parece que o nosso tempo esgotou-se. Galera, estão perguntando assim, professor, com que frequência esse assunto cai no Enem? Galera, não tem exercícios do Enem, ou pelo menos não tem lembrança, que ele fala assim, calcule o NOx, né, de tal, né, desse composto, ou qual é o NOx desse composto. Né? Objetivo, assim, a gente não tem. Mas, eventualmente, pessoal, ele fala de ácido sulfúrico, ele fala de, né, alguns compostos que você precisa do NOx para identificar a classificação. Né? E é isso, galera. Então, assim, eu sei que às vezes são algumas regras, né? É um conjunto de regras, mas se você dedicar um tempinho, não estou dizendo muito tempo, né? Se você dedicar um tempo aí, eu acho que vai fazer mais sentido, né? Então, se a gente está falando aqui é porque é importante, galera, beleza? Então, deem uma atençãozinha. Olha, eu queria fazer pelo menos um exercício com vocês aqui, né? O que eu tenho aqui, pessoal? Eu sei que o nosso tempo acabou, mas eu não vou demorar muito, não. Né? Para os elementos, né? Para os elementos em, né? Que devia ser um em, né? Em destaque nas figuras, faça o cálculo do NOx. Então, quem está em destaque aqui é o enxofre, né? E a gente só tem ele mesmo. Qual que é o NOx do enxofre? Ah, substância pura, o NOx é igual a 0. Não é isso? É verdade. Né? Aqui, nesse caso, qual é o NOx do carbono? A gente não sabe. Mas a gente sabe que o oxigênio aqui vai ter NOx -2. Certinho? Então, -2 vezes 2, o total vai ser -4. E o que a gente sabe, pessoal? Que para uma molécula eletricamente neutra, o somatório tem que ser igual a 0. Então, quanto que junto com -4 dá 0, né? Então, esse nosso X, ele fica valendo +4. Ou seja, o carbono aqui, ele tem NOx +4. Beleza? Vamos fazer mais um? Olha só o CO3 2-, né? A gente sabe o NOx aqui do carbono? Não, a gente não sabe, né? A gente não sabe. A gente sabe o NOx do oxigênio? A gente sabe, porque ele está à direita na fórmula, não é isso? E ele é da família 6A. É o que está escrito aqui, ó. Os calcogênios, né? Quando à direita, na fórmula molecular, eles apresentam NOx -2, não é isso? Então, o oxigênio, galera, vai ter NOx aqui -2. Então, -2 vezes 3 vai dar -6. Vocês estão observando que este íon é o CO3 2-? Galera, isso aqui é um íon. Então, a gente tem que falar dessa regra, né? Olha o que está escrito ali, ó. O NOx de um íon... Aliás, me desculpa, é na de baixo.
o somatório das cargas de um íon poliatômico é igual à sua carga. Então, quando a gente tem aquela carga ali no íon, né, o somatório das cargas é igual àquela carga que o íon apresenta, né? Então, qual que é o somatório das cargas? Vamos lá? A gente não sabe, né? A do carbono é X. A dos 3 oxigênios dá -6. E isso tem que ser igual à carga do íon, que é -2. Não é isso? -2. Ou seja, passando o -6 para o outro lado, a gente vê que o X é igual a +4. Certinho? Né? Então, aí, galera, a gente tem, né, uma ideia do que vem a ser esse cálculo do NOx, né, quando ele aparece. Tudo bem? A gente encerra por aqui, tá bom? Vou disponibilizar os slides. E vocês, se tiverem alguma dúvida na resolução dos que ficaram, né, por gentileza, na próxima aula, no início, falem para mim. Professor, eu gostaria de resolver tal exercício que ficou lá no slide, eu não consegui. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, um forte abraço. Sirlene, muito bom vê-la, viu? Obrigado pelo suporte e seguimos juntos, tá bom, galera? Um forte abraço, valeu, tchau, tchau.